Naproxeno, 3 erros mais comuns que eu vejo nos pacientes que tomam naproxeno. Eu tenho um vídeo longo aqui falando sobre naproxeno, como funciona, né? Que é um anti-inflamatório, porque até a gente utiliza tanto na neuro para quadros de dores, em especial dor de cabeça, né? E eu vou explicar para vocês os 3 erros que eu vejo no meu dia a dia, até porque é um remédio que eu prescrevo muito e vejo o paciente fazendo isso de forma errada, né? O que acontece, né? Primeiro aspecto, o naproxeno, apesar de ter esse nome diferente, né? O clássico é diclofenaco, todo mundo conhece, né? Ibuprofeno, os outros anti-inflamatórios, ele também é um anti-inflamatório, né? E o paciente, por não saber disso, às vezes ele comete um erro de tomar o naproxeno com outro anti-inflamatório. Não que não possa, mas você está tomando 2 anti-inflamatórios, os anti-inflamatórios podem prejudicar uma série de questões no seu corpo. Do jeito que o médico está te dando, não vai te causar problema, mas se você tomar ele misturado com os outros anti-inflamatórios, podem potencializar, em especial o efeito gastrointestinal, paciente que tem gastrite, né? Efeito renal também, paciente que tem alguma alteração renal, ou tem alguma predisposição e até às vezes não sabe. Então tem que entender que o naproxeno é um anti-inflamatório. Então se você vai tomar outro remédio, conversa com o seu médico antes, e em especial se for anti-inflamatório. Provavelmente ele vai até te dar outra classe de remédio. Eu até nos meus pacientes explico, se não melhorar com ele, toma e dou de outra classe para justamente não potencializar esse efeito que o naproxeno pode dar, né? Segundo erro mais comum que eu vejo nos pacientes na hora de tomar o naproxeno, né? É entender o seguinte, todo remédio tem sua meia-vida. Então, se você começa a ter dor, o médico vai te orientar. A maioria das vezes, paciente que eu passo muito para enxaqueca, né, eu dor na coluna, eu falo assim, a meia-vida dele em média é 12 horas. Então, você toma um, você toma outro, 12 horas depois, se você está com quadro de enxaqueca. E às vezes, o que é que o paciente faz? Ele toma, o remédio faz efeito pelo aquele período e depois volta a ter dor. E ele acha que o remédio não funcionou. Fala, o remédio não funcionou para mim. Não, todo remédio tem a meia-vida. Então, se a dor não melhorar e seu médico te orientar, ele vai te passar de tempo em tempo para você tomar o remédio. Use o remédio conforme a orientação dele. Às vezes a gente aumenta a dose, né? O naproxeno tem vários tipos de doses diferentes, então também você tem que ficar atento, né? E o terceiro erro mais comum que eu vejo na hora dos pacientes de tomar o naproxeno, né, é justamente o aspecto que muitas vezes a gente médico passa o naproxeno num contexto de um paciente que tem enxaqueca, tem dor de cabeça ou tem dor na coluna, né? E muitas vezes esse paciente, o que é que ele faz de forma equivocada com o remédio? Ele toma direto. Então, todo anti-inflamatório você tem que ter uma preocupação muito grande de orientar bem os seus pacientes quanto tempo ele pode ou não pode tomar. Como o naproxeno funciona bem, eu prescrevo muito, sempre explico ao meu paciente, tome se você tiver com dor, tô com dor direto, Júlio, tome por tantos dias, 4 dias, 5 dias, evita passar desse período, volta aqui, por quê? A maioria desses quadros de dor, de coluna, ou dor de cabeça, que eu passo muito nesse contexto, né, você tem que tratar a doença de base. Então, se você está tomando naproxeno para o quadro agudo, você normalmente vai fazer algum tipo de profilaxia para enxaqueca ou a profilaxia para tirar esse quadro de dor crônica na coluna. Então, se você não resolve o problema, você fica tomando esse naproxeno direto, isso pode prejudicar tanto seus rins como, além dos rins, né, você tem que ficar atento ao quadro gastrointestinal. Ele não é um dos que mais prejudica o estômago, mas sempre tem que ficar atento com o anti-inflamatório, tá bom? Espero que tenha ajudado.